Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho mais de chuva. O solo, da nossa região está sendo monitorado 24 horas por dia. Isso porque, com a chuva persistente, aumenta o risco dos deslizamentos. A Defesa Civil tem martelado nessa tecla para melhorarmos o índice de previsibilidade, consequentemente, as ações contra tudo de ruim que possa acontecer. A Dani Secom explica em detalhes. São pelo menos 5 dias de muita chuva. A água começou a cair no litoral catarinense ainda na quinta-feira à noite e até agora não parou. Como resultado, um solo encharcado que começa a ceder. Foi assim na encosta da BR-101, no Morro dos Cavalos, em áreas rurais de municípios e até mesmo perto de residências. Já são 5 cidades do estado decretando emergência. Hoje, tivemos municípios na Grande Florianópolis atingindo a marca de 500 milímetros. É um volume absurdamente expressivo, muito superior à média esperada para o mês de abril. Então, nós tivemos alagamentos pontuais, tivemos famílias atingidas em municípios da Grande Florianópolis. A Defesa Civil Estadual, inclusive, está atuando de forma complementar, enviando itens de assistência para Paulo Lopes. Tivemos algumas decretações de situação de emergência, alguns outros municípios estão estudando eventualmente decretar. Essa geógrafa explica que esses desastres, os deslizamentos, acontecem justamente pela movimentação natural do solo, que não aguenta tanta água caindo por tanto tempo. É como se a terra fosse uma esponja, que vai absorvendo e escoando a chuva, mas que em determinado momento incha, fica encharcada e extrapola. Eles ocorrem, sobretudo na nossa região, no Brasil, a partir da saturação do solo, ou seja, chuvas volumosas, então a gente tem a infiltração da água no solo, e que acaba mudando o seu comportamento, inclusive adicionando peso, a esse solo alterado, e com a ação da gravidade, a possibilidade de ocorrerem rupturas, e deslizamentos, enfim. Quem realiza o monitoramento de movimentação do solo e alerta a população para riscos de deslizamentos e desmoronamentos de terra é a Defesa Civil do Estado. Referência nacional, o órgão emite boletins constantes, principalmente em casos de chuvas persistentes, como nos últimos dias. A nossa equipe de meteorologia aqui da Defesa Civil fica 24 horas de plantão aqui fazendo a emissão dos alertas meteorológicos, os alertas de chuva, questões de alagamentos, de enxurradas, de inundações e também de deslizamentos. A Defesa Civil ela tem um geólogo para fazer esse acompanhamento e ajudar nesse mapeamento das áreas de risco para deslizamentos, para movimento de massa aqui no nosso estado. Aqui em Biguaçu, por exemplo, nos últimos 4 dias foram registrados cerca de 229 milímetros de chuva, ou seja, a cada metro quadrado, 229 litros de água caíram do céu. Numa conta rápida, se a gente multiplicar pela área total do município, que é de cerca de 367 quilômetros quadrados, a gente vai ter um valor impressionante, 84,5 bilhões de litros d'água chovendo aqui em 4 dias, uma média muito maior do que o esperado para todo mês de abril. E aí o resultado da nossa esponja encharcada é esse aqui, estragos e muros desabando. A queda do muro que ficava acima dessa casa aconteceu na madrugada de domingo, no bairro Bom Viver. Outras 6 residências foram interditadas por conta do risco de novos deslizamentos. Felizmente, ninguém se feriu, mas a Defesa Civil do município monitora de perto a situação. Na nossa equipe toda em si é limpeza das valas, das galerias, o máximo que a gente puder deixar sempre ela com a manutenção em dia, até por causa da chuva, Então, graças a Deus, hoje se dá uma bomba d'água, Biguaçu enche, alaga as ruas, sim. Mas o escoamento também é muito rápido. Então, isso nos ajuda bastante como Defesa Civil, No caso dessa residência em Biguaçu, o que aconteceu foi justamente o desequilíbrio do peso do solo, no momento em que foi feita a terraplanagem do terreno. O que antes tinha um nível contínuo virou barranco e foi sustentado provisoriamente com um muro. Por conta das chuvas, a terra encharcou e a estrutura cedeu. Esses eventos em que a chuva ela vem sequencialmente, vai encharcando o solo vai umedecendo e posteriormente a gente vem com uma chuva mais intensa, são os episódios de chuva, de precipitação, em que a gente tem esses maiores riscos para deslizamento de terra. Para evitar esse tipo de situação, é preciso entender que o deslizamento de terra em si é um processo normal e vai seguir acontecendo. É claro que o nosso papel como sociedade, do outro lado, é evitar justamente o desmatamento do solo nessas regiões e também a construção inadequada perto dos barrancos.
mas, obviamente, em alguns locais podem ser induzidos aí pela forma como a gente está fazendo o uso dessas encostas, enfim, o uso do solo. Se é necessário fazer um uso e ocupação de uma encosta, fazer, enfim, evitar esses cortes, né, ou quando é necessário, ter estruturas de contenção, drenagem, né, readequação da drenagem daquela área de encosta para reduzir ao máximo a possibilidade de ocorrências, né. Recomendamos para a população que preste atenção em eventualmente inclinação de vegetação, de postes, de mourões, rachaduras no solo, principalmente aquelas pessoas que sabem que moram em áreas de risco, já mapeadas pelas defesas civis municipais, ficarem atentas a esses sinais que nós comentamos, né? Sair da residência, buscar abrigo na residência de parentes, conhecidos. Para os próximos dias, a expectativa é que o tempo melhore, o que se estende também ao inverno catarinense, que deve ser mais seco. Mesmo assim, episódios como esse podem voltar a acontecer. O alerta permanece sempre e é sempre importante acompanhar a atualização dos avisos. Nosso monitoramento é 24 horas.